Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje é dia de matemática e nós vamos dar sequência ao nosso assunto de semana passada, que nós falamos sobre divisores de um número natural. Agora vocês peguem o livro de matemática e podem abri-lo na página 135. Divisibilidade. Já vimos que um número natural é divisível por outro quando a divisão entre elas é exata. Para verificar, por exemplo, se 485 e 312 são divisíveis por 3, podemos efetuar uma divisão. Então, no primeiro exemplo, o seu livro pegou lá 485 e dividiu por 3. Ao observar essa divisão, o que nós vemos? Olha lá, ó. Sobrou o resto, tem lá embaixo o número 2. Ao lado, 312 dividido por 3. Sobrou o resto? Não, o resto foi igual a 0. Mas é possível determinar se um número é ou não divisível por outro sem efetuar a divisão. Para isso, basta usar os critérios de divisibilidade que veremos a seguir. Aí eu tenho divisibilidade por 2. Ao escrever a sequência dos múltiplos de 2, temos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e segue. Note que todos os múltiplos de 2 são pares, por isso são divisíveis por 2. Um número é divisível por 2 quando é par. Vamos olhar agora a divisibilidade por 3. A sequência dos múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e segue a sequência lá. Note que a soma dos valores absolutos não tem nada a ver com o valor relativo, tá certo? Valor absoluto dos algarismos de todos os múltiplos de 3 resulta em um múltiplo de 3. Observe o exemplo, ele pegou lá o número 18. 18, a gente está vendo ali na sequência que ele é divisível por 3. Vamos saber por quê? Quando eu somo 1 mais 8 é igual a quanto? 9. 1 mais 8 é igual a 9. E 9 é múltiplo de 3. Temos outro exemplo lá embaixo, 42, que é múltiplo de 3. 4 mais 2 é igual a 6, e 6 é o múltiplo de 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um múltiplo de 3. Vamos para a página a seguir? Na página 136, dá continuidade sobre a divisibilidade por 5. A sequência dos múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20. Opa! Note que todos os múltiplos de 5 é o algarismo das unidades de 0 ou 5. Um múltiplo é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Muito fácil esse. E por 9? Veja a sequência dos múltiplos. 0, 9, 18, 27, 36, 45. Observe a soma dos valores absolutos dos algarismos que compõem alguns dos múltiplos de 9. A soma sempre é um múltiplo de 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número múltiplo de 9. É parecido com o de 3. E a divisibilidade por 10? Nossa! Veja a sequência dos múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40. Em todos os múltiplos de 10, o algarismo das unidades é 0. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Agora vamos colocar isso em prática? Agora tem exercícios para vocês poderem fixar. Notem que ainda é sobre o assunto que estamos vendo desde semana passada. O assunto não mudou. Aqui só especificou
os números que são divisíveis por 2, 3, 5, 9 e 10. E agora vocês farão esses exercícios da página 137 e 138. Não esqueça de fazer também o seu teste. Você tem 15 dias para você poder fazer até a entrega. O nosso próximo encontro ocorrerá no dia 22 de junho. Tchau, tchau! Oi, crianças, tudo bom com vocês? Hoje é dia de matemática e nós daremos continuidade ao assunto da semana passada. Falamos na semana passada sobre divisores de um número natural. Hoje nós vamos continuar esse mesmo assunto falando sobre divisibilidade. Abra o seu livro de matemática na página 135. Lá está escrito assim: já vimos que um número é divisível por outro quando a divisão entre eles é exata. Para verificar, por exemplo, se 485 e 312 são divisíveis por 3, podemos efetuar uma divisão. Aí o livro nos mostra os dois exemplos. No primeiro exemplo, ele nos mostra 485 dividido por 3. Feito a conta, eu pude observar que tem resto. Se tem resto, o que eu aprendi na semana passada? Esse meu número não é divisível por 3. Na conta ao lado, 312 dividido por 3. Aí sim, observa lá, resto igual a 0. Logo, eu presumo que 312 é divisível por 3. Mas é possível determinar se um número é ou não divisível por outro sem efetuar a divisão. Para isso, basta usar os critérios de divisibilidade que veremos a seguir. Observem, divisibilidade por 2. Ao escrever a sequência dos múltiplos de 2, nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Olha lá, observa ali. Note que todos os múltiplos de 2 são números pares e, por isso, são divisíveis por 2. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Agora, olha lá outro exemplo, ó. Divisibilidade por 3. Observe a sequência dos múltiplos de 3. Então, eu tenho 0, 6, 9, 12, 15, 18. Vamos olhando a sequência. O que nós podemos observar? Crianças, prestem muito atenção. Note que a soma dos valores absolutos, valor absoluto é o valor do número mesmo. Dos algarismos de todos os múltiplos de 3 resulta em múltiplo de 3. 18, ele é múltiplo de 3, não é? 1 mais 8 é igual a 9, e 9 é múltiplo de 3. No outro exemplo, eu tenho 42. 42 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 4 mais 2 é igual a 6, e 6 é múltiplo de 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um múltiplo de 3. Divisibilidade por 5, eu tenho na página 136. A sequência dos múltiplos de 5 é 5. Não, primeiro eu começo com 0, né?